Dentre os distúrbios de aprendizagem, os que aparecem com maior frequência são aqueles relacionados à área da escrita e à área do raciocínio lógico-matemático. Na área da escrita, temos a dislexia, a desortografia e a disgrafia. Na área do pensamento lógico-matemático, temos a descalculia. Também apresenta-se com frequência um distúrbio relacionado à atenção e à esfera psicomotora, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno de déficit de atenção. Neste programa, abordaremos a descalculia e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Criança que não tem noção de quantidade, número e quantidade, né? Às vezes ela sabe calcular, ela faz a conta mentalmente, mas ela não consegue colocar o número na quantidade, o número certo. Raciocínio. Tem criança que tem muita dificuldade em raciocínio. Lógico, você explica, perdeu, o menino perdeu. Então, o que conta que é mais ou menos, ele não consegue relacionar problema com a conta. A gente faz várias atividades, a gente faz, brinca, faz brincadeira de feirinha, conta, jogos, trabalha muito com fichas, mas mesmo assim aqueles que têm dificuldade continuam. Alguns sanam, alguns vão. Mas a criança tem muita dificuldade, tanto em português quanto em matemática, fica. Entre os problemas de aprendizagem escolar, chamados distúrbios de aprendizagem escolar, porque eles teriam origem num fator orgânico, nós temos a descalculia. Então, o que significa descalculia? Seria uma impossibilidade, uma grande dificuldade para desenvolver uma linha de raciocínio aritmético. Então, compreender a questão das grandezas numéricas, operar sobre elas, entender no que consiste as operações matemáticas, a área do cérebro envolvida no raciocínio matemático trabalharia de uma maneira precária. A descalculia é um transtorno relacionado a falhas na conexão dos neurônios localizados na parte superior do cérebro, a área responsável pelo reconhecimento dos símbolos. Do ponto de vista do prejuízo que isso traz no processo de aprendizagem da matemática, a gente vai ver que a maneira como ele monta uma operação, ele se perde na forma de montar a operação, a maneira como ele opera com os números, então ele erra na soma, ele erra na subtração, ele erra na multiplicação. Por quê? Porque não tem a compreensão do processo e se perde na linha de raciocínio. Então ele começa a operação e perde o fio, é como se perdesse o fio da meada. Muitas vezes, até ao montar a conta, ele coloca os números em posições erradas, opera de forma errada com o número, porque ele não tem a clareza do raciocínio que está envolvido. Os casos de descalculia são casos mais raros e que, na verdade, a gente começa a perceber e a diagnosticar por volta da terceira série, quando já houve tempo suficiente para aquela criança trabalhar as ideias relacionadas ou as ideias que estão envolvidas no raciocínio aritmético e mesmo assim ela não consegue operar
mesmo com as operações mais elementares, soma, subtração, com números mais simples. Então, a partir da terceira série, persistindo essa dificuldade, então nós podemos pensar na hipótese da descalculia. E o diagnóstico da descalculia, ele vai passar por esta análise da compreensão que este sujeito tem de um raciocínio aritmético. Então, serão feitas avaliações ou simulações de situação ou de situações que envolvem a percepção da grandeza numérica e da relação entre essas grandezas numéricas. Numa brincadeira, num jogo, será solicitado dessa criança que mostre a percepção que ela tem, qual é a relação que existe entre, por exemplo, o numeral 10 e o numeral 2. Então, eu peço a ela que me dê R$10 num jogo. Vamos jogar jogo Banco Imobiliário. Ela vai me dar R$10. Quantas notas de 2 ela tem que me dar para que ela tenha me dado o valor equivalente a R$10? Então, qual o raciocínio que ela vai fazer para concluir quantas notas ela teria que me dar? Então, o diagnóstico passa por avaliações dessa natureza. Então, inúmeras situações são criadas, são simuladas, para que a gente possa perceber qual é a compreensão daquela criança da relação que existe entre os numerais. Nós temos aqui a produção de uma criança de 13 anos, que a princípio, numa análise menos cuidadosa, poderia parecer que não apresenta grandes dificuldades. No entanto, nós vamos observar logo em seguida que nem mesmo a concepção de soma essa criança construiu de forma satisfatória. Então, nós temos aqui 3 operações que são operações de soma. Ela acerta o resultado tendo feito a conta utilizando-se de palitinhos de fósforo, e isto poderia sugerir que não há problemas na linha de raciocínio envolvida na soma. No entanto, quando ela realiza abaixo soma com numerais menores, a gente observa que ela encontra resultados que são bastante absurdos, sem perceber, sem se dar por conta do absurdo do resultado, o que confirma que, embora ela tenha acertado estas somas iniciais, ela apenas mecanizou um processo, mas não tem a compreensão nem do número, do sentido do número, e nem a compreensão da operação propriamente. Por que eu digo isso? Ela faz uma operação onde ela soma 364 mais 91, ela acerta nesta soma, tendo-se utilizado de 4 palitinhos mais 1 palitinho, 6 palitinhos mais 9 palitinhos, e chega no resultado 455. No entanto, logo abaixo ela faz 15 mais 12, encontra o resultado 210, e quando questionada, não percebe que existe uma grande incoerência nesse resultado que ela apresentou. O que a levou a uma dificuldade nesta soma com números menores, quando aqui na soma proposta inicialmente com números maiores, ela apresentou o resultado correto. Porque a maneira como a conta estava armada facilitou a ela a utilização de um processo que ela apenas mecanizou. Esta hipótese a gente vai poder confirmar ainda em seguida nas operações de subtração. Então, ela tem aqui 918 menos 763. Ela começa a realizar a operação fazendo 8 menos 3, 5,
muito bem. Só que em seguida ela teria que fazer 1 menos 6 e ela coloca aqui resultado 5, sugerindo que, a princípio, que ela entendeu o mecanismo. No entanto, este resultado foi apenas uma coincidência, porque ela não fez a operação buscando emprestar, como eles aprendem na escola, do número 9, uma dezena para completar aqui 11 menos 6, 5. A criança fez o contrário. Ela fez 6 menos 1, 5. Porque em seguida ela faz 9 menos 7, 2. Ou seja, ela não entendeu o mecanismo, ela não percebeu que, ora, ela subtrai de cima para baixo, depois de baixo para cima, e não percebeu que não tem coerência ao resultado no qual ela chegou. A conta a seguir vai confirmar ainda mais esta nossa observação, porque 1031 menos 959, ela encontrou o resultado 7.928. É muito interessante observarmos que, a princípio, olhando para o resultado desta conta, desta primeira operação de subtração, poderia parecer que ela entendeu a subtração. Porque, como eu disse, coincidentemente, ao fazer a subtração de baixo para cima, ela obteve o resultado 5, que teria sido o resultado que seria obtido se ela tivesse feito 11 menos 6. Mas foi apenas uma coincidência isso, ela confirma que não entendeu o mecanismo nas outras contas, onde os resultados são resultados bastante discrepantes. Então, 1982 menos 947, ela obtém a resposta 1945. Então, ela faz, ao invés de fazer 12, tira 7, tendo para isso emprestado, então, uma dezena, ela faz o contrário, ela vem de baixo para cima, ela faz 7, tira 2, 5. Depois, 8 tira 4, 4. Depois 9 tira 9, 9. E o 1 permanece inalterado. Então, ela obtém um resultado que também mostra o quanto ela não compreendeu a relação entre as grandezas, não compreendeu, não tem a noção do número. Lembrando que ela tem 13 anos. Nas divisões, as dificuldades são ainda maiores e ela vai colocando números de uma forma aleatória e se satisfazendo com o resultado que ela obtém. Então, ela vai fazendo agrupamentos que na cabeça dela teriam alguma justificativa, e isso ela nos revela quando eu pergunto a ela, bom, por que você achou que 86 dividido por 1 é 6? E aí, como 86 termina com 6, uma vez 6, 6, ele achou que 86 dividido por 1 seria 6. Nas operações de soma que aparecem a seguir, ela vai também mostrando que não existe uma linha de raciocínio que norteie o pensamento. E ela vai fazendo tentativas de chegar no resultado, que são tentativas intuitivas, que algumas vezes resultam numa resposta próxima ao resultado esperado, e outras vezes resultam numa resposta bastante absurda, como por exemplo, 5 mais 1 mais 4 e mais 2, resultado 655. Então, a gente observa no caso deste aluno, que existe uma dificuldade na compreensão do valor numérico, portanto, na correspondência entre o símbolo e o que o símbolo representa. Existe uma dificuldade na organização espacial
na colocação dos números para a realização da conta. Por exemplo, quando eu peço que ele monte a conta e digo a ele para somar 947 mais 1945, ele monta esta conta colocando o milhar embaixo da centena, de forma que na somatória de 1947 mais 1945, ele encontra como resposta 11.315. Então, todas as operações que ele realiza indicam a dificuldade na percepção com relação ao conceito numérico, ou seja, ele não estabelece uma relação adequada entre o símbolo e o que este símbolo, a grandeza que este símbolo representa. Ele não compreende qual é a relação que existe entre o número e a posição que este número ocupa dentro da operação, e também mostra que não tem a percepção ou a compreensão a respeito do raciocínio que está envolvido no ato de somar, subtrair, multiplicar e dividir. A produção deste aluno mostra os 3 elementos que caracterizam a descalculia severa. As informações para subsidiar um diagnóstico devem partir de uma questão fundamental: que tipo de pensamento a criança usa para resolver o problema? As respostas a esta questão ajudarão na observação dos 3 elementos principais que caracterizam a descalculia. O primeiro elemento é a dificuldade na percepção relacionada ao conceito numérico, ou seja, ao reconhecimento dos números e à associação destes números às grandezas correspondentes. A observação deste elemento é fundamental porque uma operação matemática se inicia com o reconhecimento numérico, o qual depende de um processamento verbal e de um reconhecimento perceptual. O segundo elemento que caracteriza a descalculia é a falta de compreensão do número relacionada à posição que este número ocupa na operação matemática. A realização de operações matemáticas exige uma discriminação visoespacial para organizar os números em colunas, dispor os espaços adequadamente e iniciar a operação da direita para a esquerda. E o terceiro elemento é a dificuldade na compreensão do raciocínio envolvido na operação matemática, atribuída a falhas na memória em curto prazo. As memórias em curto prazo, associadas a uma capacidade atencional, exercem um papel fundamental no desempenho matemático. É muito comum as pessoas confundirem a descalculia com a dislexia, porque quando se trata de matemática, uma criança com dislexia, do mesmo jeito que ela inverte a ordem das letras, ela também vai inverter a ordem dos numerais. Ela também vai trocar os numerais. Você fala para ela escrever o número 5, ela escreve o 7, depois ela escreve o 3 e é a mesma coisa para ela. Ela não erra, não é que ela está errando na operação. O raciocínio aritmético ela realiza muito bem. Ela está errando na discriminação do símbolo. Então, ela olha para o 5 e pensa no 7 e opera como se fosse 7. E aí, todos os cálculos, ela vai ter problema na realização de todos os cálculos, mas não porque ela não sabe calcular, e sim porque ela interpreta errado aquele símbolo. Neste caso, o problema está na percepção do símbolo. Então, ele lida com os números, atribuindo um significado para o número, tão arbitrário quanto o significado que ele atribui para as letras, que é diferente da descalculia. Na descalculia, ele vai ter uma dificuldade para operar matematicamente, operar o raciocínio aritmético. E por ter uma dificuldade para operar o raciocínio aritmético, ele vai também se atrapalhar com as grandezas numéricas. Por quê? Porque as grandezas numéricas
envolve uma relação de operação entre elas. O número 6 comporta 3 vezes o número 2. Então, isso é uma operação. Se ele tem dificuldade na operação, ele vai ter dificuldade para identificar o que o número 6 representa. Então, quando a criança escreve bem e ela tem um problema na operação mental, você vai logo ter essa percepção. A dificuldade maior está nos quadros onde você tem uma dislexia e, aliada a essa dislexia, uma descalculia. Pode acontecer. Então, no diagnóstico, como eu avalio isto? Eu peço para ele, eu ofereço o símbolo, o 6, e dou a ele, por exemplo, uma série de palitinhos. E peço para que ele selecione o número de palitinhos que está indicado aqui nesse numeral. E aí eu percebo que ele está lendo aqui o 6, mas ele está pensando que o 6 corresponde a um outro valor numérico. Então, ele seleciona um número de palitinhos que não corresponde à grandeza solicitada. Se ele olha para o 6 e pensa num outro número porque ele não entendeu a relação que existe entre os numerais, de maneira que ele não consegue logo associar 6 a um agrupamento de 3 números 2, eu percebo que então o problema está relacionado à área do cálculo aritmético. Então aí nós estamos diante da descalculia. Então o simples fato de, num jogo, ele ter que andar um número determinado de casinhas e ele se atrapalhar nisso, já demonstra que o problema está relacionado à percepção da quantidade numérica, à percepção do raciocínio aritmético, e não é um problema pedagógico. Antes de qualquer ação, é necessário certificar-se de que o problema não é de natureza pedagógica. Isso implica em uma atenção específica em relação ao aluno e uma tentativa de apresentar e trabalhar os conteúdos de outras formas. Nos casos de descalculia, assim como nos quadros de dislexia, depende do grau de comprometimento para que a gente possa ter um prognóstico melhor ou pior, além de evidentemente, a qualidade da intervenção. Então, num caso mais grave, num caso de descalculia mais grave, é possível trabalhar e desenvolver recursos para que aquele sujeito possa lidar com a questão da matemática, mas a possibilidade que ele venha a ser um grande matemático é bem pequena, né? A tendência natural até é que ele fuja da matemática, né? Ele vai aprender a lidar com a matemática naquilo que a vida exige dele. Mas elaborar grandes raciocínios matemáticos certamente não será o caminho que ele vai escolher, porque ele não vai ter sucesso nesse caminho. Mesmo no conteúdo de segundo grau, embora ele tenha apresentado um quadro de descalculia, existe a possibilidade da aprendizagem dentro de um certo limite de compreensão. Então, ele pode lidar com operações como radiciação, mecanizando o processo, sem ter uma grande compreensão do que está por trás desse processo, mas dando conta do mínimo que a escola exige. Isto, claro, depende do momento em que aconteceu a intervenção
e da qualidade da intervenção que foi realizada. Porque todo prognóstico depende da gravidade do quadro, mas depende muito, muito mesmo, da qualidade de intervenção. Ele é uma coisa rara, não porque seja de fato tão raro a presença dessa dificuldade, mas talvez porque a escola lide com a matemática de uma maneira muito mecanizada e o aluno acaba tendo até um desempenho na média, mecanizando, decorando, né? Existem escolas que trabalham com a matemática com uma perspectiva de treino. Então, o aluno faz 50 equações de segundo grau para fazer uma prova onde vai cair a equação de segundo grau. Depois de ter feito 50 equações de segundo grau, ele memorizou esse processo, ele decorou, ele naturalmente desenvolve até uma boa memória para esses processos de mecanização. Então, ele repete aquilo que ele fez sem saber muito bem por que está fazendo. Nos quadros de descalculia, o professor, de posse do diagnóstico realizado por um profissional e também das orientações com relação às atitudes ou às formas de intervenção junto àquele aluno, deverá ter em mente que existe um fator neurológico que impede este aluno de uma construção relacionada aos conteúdos da área da matemática, de maneira que o aluno venha desenvolver naturalmente um certo receio de atividades e disciplinas e conteúdos que envolvam números, que envolvam cálculos. Isto é importante porque exige do professor um cuidado maior com relação à motivação e à sensibilização do aluno para o enfrentamento daquela dificuldade. Porém, o professor tem que ter esta clareza de que há efetivamente uma grande dificuldade do aluno na compreensão dos símbolos numéricos, na utilização desses símbolos e na realização do raciocínio envolvido no cálculo. Sendo assim, o professor deve estar sempre atento ao nível que este aluno já alcançou na construção da habilidade de raciocínio matemático, para, partindo deste ponto, avançar na complexidade dos problemas e das tarefas na área de matemática ou tarefas que envolvam o raciocínio numérico. Ainda que o programa de disciplina contemple um determinado nível do conteúdo, para aquele aluno, o professor deve partir do ponto onde ele se encontra e avançar com este aluno até que ele possa ir superando lentamente as suas dificuldades. Existem graus variados de descalculia, de forma que, em alguns casos, o aluno pode superar as dificuldades com relação, por exemplo, às 4 operações fundamentais e avançar em cálculos mais sofisticados num prazo relativamente curto, digamos. Mas existem casos em que, efetivamente, este aluno não terá a possibilidade de superar essas dificuldades, devendo, portanto, o professor permitir que o aluno se utilize da calculadora nas provas e também que este aluno se utilize de recursos compensatórios para a realização das operações e dos cálculos.
Então, se ele precisar de desenho, folha de rascunho, a utilização de palitinhos para contar, né, neste caso do aluno com descalculia, o professor deve permitir que ele se utilize desses recursos. No caso do aluno que apresenta descalculia, juntamente com um quadro de dislexia, vale as observações que foram feitas para os quadros de dislexia. Então, o professor deverá observar exatamente a mesma conduta que foi recomendado para os casos de dislexia. Nos casos de descalculia, os jogos são bastante indicados para facilitar o processo de aprendizagem, tanto da noção de número quanto do raciocínio matemático. Jogos que envolvem caminhos em que o aluno deve avançar tantas casas, voltar tantas casas, jogos que envolvem dadinhos, onde ele deve somar os números dos dadinhos para avançar ou para realizar uma outra jogada. Jogos como Banco Imobiliário, Ludo, são bastante úteis para que o aluno tenha uma visão mais concreta das operações matemáticas que estão envolvidas nessas atividades do cotidiano. Porque a noção espaço-temporal na descalculia é uma noção que está bastante prejudicada e os jogos favorecem a percepção desta noção espaço-temporal de uma maneira concreta.
existe sim um excesso até de... Tem profissionais assim que de cara já vão medicando, já vão dizendo é isso e acabou. Eu acho que tudo precisa ser visto com muito cuidado, porque um medicamento dado, né, não é o que eu posso falar com muita precisão, mas é de experiência. O medicamento dado erradamente para uma criança faz o inverso, né? Eu tive crianças que entraram em depressão por causa de medicamento. Porque uma criança que é hiperativa, ela não para um segundo na sala, ela atrapalha a sala inteira, ela não senta, ela não escreve, ela provoca as outras crianças e atrapalha tudo, na verdade. Tá? Então, e dependendo do horário em que ela está na escola, uma criança que fica o dia todo, por exemplo, ela tem um determinado tempo do efeito da medicação. Depois de determinado momento, não tem mais. Então, tudo isso depende do horário que você trabalha com ela e de como ela está sendo acompanhada nesse sentido. Ou se ela não toma nada, fica impossível trabalhar, geralmente. Até a história do remédio mexe muito, né? A hora que chega no momento que o profissional, o neuro, diz, olha, tem que se tomar um remédio, né? Ele vai ter que tomar um remédio, é muito complicado, né? Para os pais aceitarem. A gente tem um caso de que o neuro falou, diagnosticou, deu remédio e a mãe, por livre e espontânea vontade, depois de um tempo, porque ela achou que o filho não tinha se adaptado, porque ele tinha mudado o comportamento dele, porque realmente ele mudou o comportamento dele, e isso chocou e ela parou. Ela está em busca de outro neuro, de uma outra opinião, que certamente ela vai encontrar. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade consiste numa problemática relacionada à condição do sujeito de manter a sua atenção concentrada em certas atividades e, ao mesmo tempo, manter o seu corpo numa postura ou num funcionamento que seja apropriado para a situação. Então, o que nós temos neste caso? Nós temos alguém que apresenta uma grande dificuldade para ter atenção e que, ao mesmo tempo, não consegue permanecer quieto. Existe uma excessiva movimentação motora. O cérebro de uma pessoa com TDAH apresenta um problema de atividade nos lobos pré-frontais e pré-motores, que são responsáveis pela regulação e controle do comportamento, dos impulsos e dos atos baseados nas informações recebidas de áreas mais primitivas do cérebro, como o tálamo e o sistema límbico. Muitos pesquisadores acreditam que o TDAH é um problema de desequilíbrio químico no cérebro, em especial a menor produção de neurotransmissores como a dopamina e a noradrenalina. Ser um transtorno de origem orgânica não quer dizer que seja um problema de natureza genética. As funções cerebrais se desenvolvem e amadurecem ao longo da vida, ou seja, o processamento cerebral é construído por meio de vivências. Nós temos atenção concentrada e atenção difusa. No quadro de transtorno de atenção e hiperatividade, nós temos uma pessoa com uma atenção difusa muito ativada e uma atenção concentrada com uma dificuldade maior para ser mantida. O que é essa atenção difusa? É a reação a qualquer estímulo externo, independente de haver um interesse por ele. Então, aquela criança que caiu um lápis do lado dela, ela vai observar isso, alguém falou lá atrás, ela está prestando atenção no que está sendo dito, fez um barulho lá fora, ela se liga no barulho que está lá fora. Então, a atenção difusa faz com que todos os estímulos sejam percebidos.
Então, por haver um excessivo número de estímulos externos, também há uma movimentação, uma agitação, porque é como se aquela criança estivesse, ou aquela pessoa estivesse o tempo todo inserida num contexto muito barulhento, muito colorido, com uma intensidade de estímulos muito grande. O tempo todo esse cérebro está trabalhando com um número de dados muito grande, de forma que ele não desenvolve, não aprofunda raciocínio sobre nenhum. Ele percebe os estímulos, mas não há tempo de pensar sobre eles. Então aquela criança vai perceber diversos barulhos, diversas cores, diversos objetos, mas esse cérebro não tem tempo de pensar sobre nenhum deles. De maneira que ela percebe, mas também mal sabe descrever o que foi que ela percebeu. Porque a intensidade de estímulos que esse cérebro registra é muito grande. Que é exatamente o oposto de você manter uma atenção concentrada. Quando você mantém a atenção concentrada, você tem um foco, você canaliza todo o trabalho mental para aquele objeto e seu cérebro opera sobre ele o tempo todo. Então, para a atenção concentrada, naturalmente, o seu corpo também está postado numa condição que é de interação com um único estímulo. Então, você está totalmente voltado para aquele estímulo. Então, existe uma relação entre o transtorno de atenção e a hiperatividade. Por isso que o quadro vem com essa nomenclatura de transtorno de atenção e hiperatividade. A hiperatividade isolada do transtorno de atenção é um quadro que provavelmente tenha uma origem diferente da hiperatividade que acompanha o transtorno de déficit de atenção. No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós temos uma origem que é uma origem orgânica, ou seja, é um modo de trabalhar daquele cérebro. Então, aquele cérebro dispõe de uma circuitaria, de circuitos neuronais, que favorecem a percepção dos estímulos externos e não trabalha muito bem no foco, não foca um determinado estímulo. Para focar um determinado estímulo, esse cérebro exige muitas coisas, exige, vamos dizer que, condições especiais. Quando se fala, então, de hiperatividade sem o déficit de atenção, nós estamos numa situação onde há um excesso de movimentação, mas não há o déficit de atenção. Então, é aquela situação daquela criança que não para quieta, mas se você perguntar para ela o que eu estou falando, ela repete para você exatamente o que eu estava falando. Se você perguntar para ela, então me explica aqui o que eu estava explicando quando você estava conversando ou se mexendo, e ela te diz o que você estava explicando. Então, não há o déficit de atenção, mas há uma movimentação motora tão intensa que chega a prejudicar o trabalho daquela criança, como também a prejudicar o grupo. Nesse caso, nós não temos um fator orgânico gerando esta problemática. Nesse caso, provavelmente, nós tenhamos um fator afetivo, um problema de ordem afetivo-emocional. Alguma coisa que gera uma grande ansiedade ou algum problema ao longo do desenvolvimento desta criança que impediu que ela desenvolvesse uma capacidade de regular o seu corpo e os seus movimentos. O elemento básico para se diferenciar uma coisa da outra é justamente a questão da atenção. A criança com transtorno de atenção e hiperatividade, ela não consegue manter a atenção dela em situação nenhuma, mesmo em situação que a agrada. Então, ela escolhe um filme para assistir, ela não consegue assistir. Ela escolhe um jogo para jogar e ela não consegue jogar. Então, não é porque ela não tem interesse pela atividade.
é porque ela não tem recursos internos para permanecer naquela atividade o tempo suficiente. Nos quadros de transtorno de atenção e hiperatividade, nós temos prejuízos que se verificam não só dentro da sala de aula, mas no dia a dia dessa criança de um modo em geral. Então, essa criança tem dificuldade para assistir um programa de televisão, ela não consegue permanecer sentada, nem focar a atenção dela de maneira que ela possa compreender o enredo daquele desenho, daquele filme. Ela fica entediada muito rapidamente numa situação em que ela se sente presa, então, numa viagem longa. Ela fica muito entediada, ela fica muito incomodada. Nas brincadeiras também você verifica prejuízo no desempenho desta criança, porque ela não mantendo muito tempo, ela não mantendo a atenção concentrada, ela acaba não fazendo boas jogadas, ela acaba não entendendo as instruções do jogo, não tendo paciência de jogar até o fim. E essa impaciência acaba trazendo prejuízos para o desenvolvimento, porque não levando uma atividade até o fim, ela também não exercita o desenvolvimento de uma linha de raciocínio. Então, ela começa um jogo, ela para na metade. Ela começa uma brincadeira, ela para na metade. Ela começa a assistir um desenho, ela para na metade. Se assistir até o fim, ela perdeu metade do que estava acontecendo, porque enquanto ela estava assistindo aquele desenho, ela estava prestando atenção em todo o resto. Com isso, ela não tira os benefícios que ela poderia tirar de cada situação que ela vivencia. Os relacionamentos também ficam muito prejudicados, porque é uma criança que não para quieta, então ela cansa quem está ao redor dela. Pelo fato dos relacionamentos se tornarem tensos, difíceis, isto acaba por criar problemas em relação à autoestima. Então é um quadro que vai, na verdade, extrapolando a sua dificuldade original e criando, instalando problemas de outra natureza. Geralmente, quando a criança chega para o tratamento, ela não tem mais só o transtorno de atenção e hiperatividade. Ela tem já um problema relacionado à autoestima, ela já tem um problema sério no relacionamento familiar, enfim, uma série de setores da vida dela já está bastante prejudicado. É bastante interessante observar que nos quadros de transtorno de atenção e hiperatividade, normalmente a criança apresenta um super desempenho no videogame, o que gera nos pais e nos professores até uma certa confusão, porque geralmente o adulto pensa, se não consegue manter a atenção para assistir um filme ou fazer uma tarefa, como é que consegue ficar 3 horas diante do videogame com a sua atenção completamente focada para o videogame, a ponto de você falar com ele e ele não te escutar, né? Essa é uma situação muito especial. Na verdade, o videogame, ele consiste numa atividade que favorece a descarga motora, o estado de relaxamento dos casos de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque ele exerce sobre a mente daquela criança uma certa, como se essa criança ficasse hipnotizada diante do videogame. A mente da criança não precisa trabalhar da mesma maneira que ela trabalharia num outro tipo de jogo. A atividade no videogame é uma atividade mais contemplativa. É preciso que a criança tenha determinadas ações, mas essas ações elas já estão pré-determinadas, não é ela que escolhe, que elabora, ou ela executa aquela ação e ultrapassa um nível do jogo, ou ela erra naquela ação e vai tentando até que ela consiga descobrir qual é o caminho para passar para a próxima etapa. Ela movimenta aquele controle
para um lado, para o outro. Então, o motor está funcionando ali. Então, no videogame é uma situação que é muito especial. Especial nesse sentido. Não é especial no sentido de ser positivo, não, porque não é positivo. Ao contrário, leva a criança a permanecer horas realizando uma atividade na qual ela não tem dificuldade e, desta maneira, evitando as atividades para as quais ela teria dificuldade e que, portanto, ela deveria realizá-las mais intensamente. Nos quadros onde o que está na origem do problema é de natureza emocional, a indicação é uma psicoterapia. Já no quadro de transtorno de atenção e hiperatividade, a terapêutica passa pela medicação e muitas vezes por uma intervenção psicopedagógica para resgatar o que se perdeu no processo de escolaridade em função dessa hiperatividade. Não só no processo de escolaridade, o que se perdeu ao longo do desenvolvimento como um todo. Porque aquela criança que não foca a sua atenção, ela vai carregando dificuldades, né, desde o início do seu processo aí de aquisição das habilidades para lidar com a vida. É muito importante também que se considere nos quadros de transtorno de atenção e hiperatividade a atividade física como um recurso para facilitar esse controle do sujeito sobre o seu próprio organismo. É importante que ele realize alguma atividade física que consuma esta energia e que, ao mesmo tempo, o ensine a lidar com o seu próprio corpo. Então, a terapêutica deve contemplar a medicação, uma atividade física que deve ser recomendada levando em consideração as características de personalidade daquele sujeito e uma intervenção psicopedagógica que tem uma base cognitivista, porque vai resgatar ou vai construir o que ficou perdido pelo caminho, as defasagens que se instalaram. O tempo de medicação depende da idade em que foi iniciado o tratamento e do sucesso das intervenções paralelas, que são, então, a terapia psicopedagógica, a intervenção psicopedagógica e o desempenho numa atividade física. Na medida em que o cérebro é levado a funcionar de uma outra maneira, ele vai se modificando. E esta modificação vai resultar numa nova constituição neuronal, quer dizer, novos circuitos são instalados. Então, a partir do momento que esse cérebro ele foi modificado, é possível suspender a medicação. O tempo que demora para esse cérebro se modificar, como eu disse, depende do momento em que se iniciou o processo de intervenção, quanto mais cedo, mais rápido, e depende do sucesso da intervenção. Nos casos de TDAH, o professor recebe, então, um diagnóstico e deverá, juntamente com o diagnóstico, receber orientações do profissional que realizou o diagnóstico. De qualquer maneira, além daquelas orientações específicas, o professor deve observar sempre questões relacionadas à medicação, ao efeito desta medicação sobre esse aluno e o seu desempenho na sala de aula. O professor deve observar
o tempo que aquele aluno consegue permanecer sentado e, de certa maneira, organizar, então, a sua intervenção, já prevendo que, passado aquele tempo, ele deverá propor ou promover para aquele aluno alguma atividade que permita a este aluno se levantar, sair da sua carteira, realizar alguma tarefa fora da sala de aula, voltar, para que esse aluno possa, mais uma vez, sentar-se e manter o seu tempo de atenção e concentração. O professor deve também se preocupar com o melhor lugar para que este aluno se sente na sala de aula, de maneira que ele não tenha muitos estímulos para se distrair e que também o professor tenha facilidade para o contato visual. O contato visual é muito importante. Então, o professor deve acostumar-se a olhar com regularidade para aquele aluno, de maneira que ele possa auxiliar o aluno a retomar o seu processo de atenção. Um outro aspecto importante é considerar que, se o tempo de atenção e concentração do aluno é um tempo menor do que o dos colegas, é possível que este aluno, para realizar as tarefas, necessite de auxílio para a compreensão daquela tarefa e que também necessite de mais mediação do professor para que haja um envolvimento mais profundo com a tarefa, de maneira que o aspecto emocional o ajude a compensar o déficit de atenção que é ocasionado por um fator orgânico. Então, a relação que o professor estabelece com o aluno deve ser uma relação bastante construtiva, bastante produtiva, para que o aluno tenha uma motivação interna grande o suficiente para vencer as dificuldades que o seu corpo impõe a ele naquele processo de aprendizagem. Também atividades em grupo devem ser promovidas pelo professor, mas sempre tomando o cuidado de envolver esse aluno num grupo cujos colegas tenham uma atitude, tenham um comportamento o mais tranquilo possível, para que esse aluno não fique ainda contaminado pela indisciplina ou pela indisposição de outros colegas que não estejam tão interessados na aprendizagem escolar. O trabalho em dupla também é bastante favorável para o aluno que apresenta o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também o professor tomando sempre o cuidado de escolher o par ideal para aquele aluno. Um cuidado importante que o professor deve tomar é no sentido de que este aluno não comprometa o processo de aprendizagem do grupo como um todo. De maneira que o professor deve mobilizar ao máximo esse aluno, tanto com atitudes como colocá-lo numa posição, como eu já mencionei, em sala de aula, que permita esse contato visual com o aluno, como também ocupar este aluno boa parte do tempo com atividades que possam facilitar este processo de atenção do aluno e, de certa forma, trabalhar com a classe como um todo para que todos os colegas contribuam para que este aluno vá se educando neste sentido de manter um comportamento, uma atitude mais controlada durante a aula, durante o tempo de aula. Atividades que envolvam um trabalho corporal mais intenso são bastante favoráveis para os casos de alunos com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
na avaliação do aluno em questão, o professor deverá estar acompanhando bem de perto o comportamento desse aluno, de forma a incentivá-lo a concluir as questões que, via de regra, ele responde pela metade, levá-lo a reler questões que, por ter feito uma leitura apressada, ele possa ter se equivocado e, muitas vezes, permanecer mais tempo com o aluno no desenvolvimento da avaliação, para que ele possa medir de fato o que o aluno foi capaz de aprender. Até mesmo realizando a avaliação oral em complemento à avaliação escrita, onde o aluno terá a oportunidade de mostrar melhor o conhecimento que ele foi capaz de construir.